Fala pessoal, nos primeiros 50 dias eu tive um resultado bem satisfatório na barba, só usando o Trioxidil. Então se você tem problema com a barba falhada ou com a queda de cabelo, clique no primeiro link da descrição. Minha sogra, foda, né? Ai, como que é, minha sogra? What's the deal with... Mas, cara, eu comecei a fazer lá porque eu tava fazendo faculdade de Relações Internacionais. E aí lá, né, onde eu estudava, 2 professores meus eram ex-comediantes. Tem muito disso. Lá a galera faz muito assim, desiste e vai seguir sua vida. 2 deles eram comediantes e eles me falaram lá dos comedy clubs e tal. Fui no Gotham, Comedy Cellar, que são os clubes que a galera vai mesmo assim. No dia, inclusive, o Luis C.K. apareceu lá pra testar piada. Sim, eu não apertei a mão dele pela punheta que claramente Mas ele você bateu. não sabia ainda, né? Não sabia, né? Mas algo no meu coração disse. Mas você olha assim e fala assim, punheteiro, né? Pô, o cara... Não, mas vamos falar uma coisa sobre o Luis C.K. O cara, ele subia no palco, ele ficava 20 minutos falando sobre bater punheta. Porque todo mundo se surpreende disso. Ele falava de... Ele era aquela cara que ele fazia. Ele era muito, tipo, muito uma imitação, muito... Esse cara é um profissional. E aí, cara, eu fiz lá no... Eu fiz open mic lá 3, 4, assim, sabe? E aí eu, comecei a conversar com o pessoal da comédia lá. Tem gravação disso? Tem vídeo disso. Que legal, cara. No Gotham e no Comedy Cellar? Não, no Gotham eu fui assistir. Eu fiz lá nos lugarzinhos lá. Eu fiz em um comedy club que eu não me lembro o nome dele, mas tinham me falado que foi onde o Chris Rock começou, né? E, mano, pra mim era muito importante começar no mesmo lugar que o Chris Rock começou, tá ligado? O Chris Rock começou no Catch a Rising Star. E aí eu fui fazer lá e... Anos depois eu descobri que não era porra de lugar nenhum, era o Catch a Rising Star. Então me enganei. Tá. Mas naquele momento era importante pra mim. Eu acreditar que eu tava fazendo do palco do... É que lá nos Estados Unidos eu fiz intercâmbio, eu morei uns 4 meses em Nova York também. Você vai em qualquer lugar, eles vão distribuindo flyer de qualquer comedy, de qualquer buraco, tem foto dos comediantes. Então tem a foto do Chris Rock, do Ray Romano. Só pra atrair, como se você tivesse chance de ver eles assim. Sim. E é porque os caras vão nos clubes, eles não vão nas livrarias, nas revistas de quadrinho que tem no Tem umas coisas, exato. Mas é mó legal, cara. E aí eu fiz lá, primeira apresentação foi uma porcaria, porque eu meio que tava nervoso, tremendo e tal. A segunda foi bem legal, a terceira foi uma porcaria, e eu pensei, cara, eu já tô voltando pro Brasil, então eu vou procurar o Comédia em Pé. Aí fui atrás de Comédia em Pé e fiz lá uma das últimas semanas de Comédia em Pé, 2017, 2018. Estavam parando já. Por aí. E aí eu fiz o show lá e, mano, daí eu fiz gay. Comecei a fazer direto aqui. Conheci o Marcos Castro, ele me apresentou o pessoal, o Estevam Nabote, na época, Quest Mendonça e Daniel Lopes, que fazem lá no Rio a cena. E eu comecei a fazer show direto com eles. E fui... Essa é uma turminha muito boa. Sim. O Quest é um cara muito engraçado. Total. Não, mas a minha pergunta é, como começou o stand-up? Isso. De um cara subir e falar... Ah, era essa a sua pergunta? É. Puta, corta esses 20 minutos que eu falei, cara. Cara, serviu pra nada. cara. Entendeu o quê? Não, entendi que você estava perguntando da gente. Tanto que ele falou, Não, eu falei, como que alguém teve a ideia de subir e falar livremente o que estava pensando de uma forma engraçada? Eu acho que isso é tão antigo quanto sei lá, a língua falada, sabe? É mesmo? o monólogo acredito. Agora o stand-up em si, a arte especificamente stand-up, começou muito que lá pelos anos de 1800, por aí, tinha o que eles chamavam de festival de vaudeville, que eram aqueles festivais de rua. Pô, tem um desenho clássico da Warner Bros, que é aquele sapinho de cartola. Sei, que ele fica treinando pra um show de vaudeville. Cara. E aí, tipo, começou muito disso, porque esses lugares daí eram os lugares que o pessoal se apresentava assim com peças ou dramáticas, ou comédia, ou mágica, malabarismo, sabe? E aí, só que, normalmente, entre essas apresentações, subia um cara lá e levantava uma placa, que era a placa que anunciava o próximo convidado. Sim. E aí tem um cara chamado Frank Fay. Ele era um comediante dessa época. E o Frank Fay, ele é conhecido como um cara, assim, que... Foi o primeiro cara que fez a questão do mestre de cerimônias, que até existia na época, mas não era muito usado especificamente, ser uma parada importante. Então, tipo, entre as apresentações, ele subia no palco e fazia comentários sobre o cara que acabou de sair. Zoava, se o cara mandou mal, ele zoava, se ele mandava bem, mantinha a plateia naquela mesma energia, entendeu? E aí ele foi colocando piadas ali pra dar tempo dos caras se aprontarem e tudo mais. E aí ele começou a fazendo isso, assim, a conversar com o pessoal, fazer interação, piadas, sabe? E aí falam que ele talvez tenha sido o primeiro comediante stand-up, entendeu? Só que existiam outros caras no passado que faziam isso, mas, tipo, não tinha o palco que ele tinha, né? O próprio Mark Twain, que é o nome de um prêmio dos Estados Unidos, Mark Twain é escritor. É um escritor, cartunista, ele humorista. Ele é considerado um dos primeiros comediantes, assim. Porque ele foi o cara, na verdade, ele é considerado o primeiro cara a ter feito uma turnê. Porque ele era um cara que ele...
que ele viajava viajava para com o show divulgar o livro. itinerário dele, entendeu? Então era uma coisa assim, sabia disso. há muito tempo atrás, esse cara daí, a galera ia pra ver ele e ele tinha piada no show dele, ele fazia a galera rir com um show solo. O primeiro show solo definitivamente foi ele. Pelo menos show solo itinerante, de viajar assim pra caramba, foi ele, entendeu? Ele tem uma frase que eu gosto muito, que é meio sobre comédia, assim, que ele fala que o cavalheiro é aquele cara que sabe tocar o banjo, mas não toca. Que vem muito disso, de tipo, você não precisar, você tem as ferramentas, mas você não precisa usar o tempo inteiro. E é muito engraçado, a escrita dele tem uma pegada já cômica, assim. Em português a gente não vê tanto isso nas traduções, mas em inglês você vê Ah, é? pensado o pensamento de frase por frase, sabe? De tipo, eu quero deixar esse texto mais enxuto, eu quero deixar ele mais lúdico, eu tenho os momentos de risada. Então... E é que isso surgiu meio que em todos os lugares dos Estados Unidos. Tipo, em strip club também rolava essa necessidade de ter um mestre de cerimônia para falar entre as garotas que dançavam. A máfia tinha muita gente também Sim. de comediantes que estavam envolvidos ali, que eles... Até o stand-up, teoricamente, na teoria, Mas antes de falar isso, tinha um cara também chamado Charlie Case. Charlie Case era um comediante mulato que fazia shows de blackface. Olha isso, o cara era mulato, não fazia show de blackface pra entreter a plateia. Quanto mais preto, mais engraçado. Era a lógica do passado. Ah, é? É. E aí esse cara, ele também ele é conhecido como um dos caras que ajudou a moldar o stand-up porque ele tinha uma persona um pouco depressiva, sabe? Então ele tinha piadas curtas, assim. E ele viveu entre o Mark Twain e entre o Frank Fay. Então existe muito essa dúvida de quem foi o primeiro cara a fazer stand-up. Só que definitivamente foram desses três caras. Tá. Entendeu? Sim. E como você tá falando da máfia... Mas não existia o termo stand-up É, ainda. Não, então, tem- isso é interessante. O termo stand-up, ele veio da máfia. Hã? Porque, tipo, lá nos anos 40, 30, por aí, quando tava tendo a lei seca e tudo mais, a galera, os mafiosos precisavam vender bebidas, e eles vendiam nos clubes que eles chamavam dos speakeasies, que eram clubes... Ótimo nome. É aqueles clubes que tu vê em filme que às vezes os caras, tipo assim, é um galpão e aí tem uma porta que tu abre no chão, Clandestino, né? bem clandestino Sei. mesmo, assim. Tinha apresentações lá e tudo mais. E uma coisa que vendia muito naquela época eram apresentações de luta. Luta entre caras, esses dois caras. Tipo o filme do De Sherlock aposta, Holmes, tô cara caindo na ligado, porrada e é. tal. Que os caras chamavam de stand-up fighters. Que eram os caras que ficavam em pé e usavam punches pra Eles só atacar iam um dando outro, né? vários socos. E aí Eles os não caras, caíam. quando eles começaram a chamar mestre de cerimônias especificamente pra entreter a plateia, eles pensavam, pô, punchline é o momento da piada, punch é o soco, ele pensava, pô, o cara que ele fica então em pé, enfrentando uma plateia só com os seus punhos, punch, dando socos, esse cara é um stand-up comedian. Caramba, não Stand-up nunca comedy. Olha que louco. Maravilhoso isso. E aí começou muito naquele momento, que tinha muito clube de jazz também, Sim, sim. sabe? Então, teoricamente... Mas é meio cultural do americano, né? Você vê que o discurso do padrinho de casamento já é meio uma coisa de É uma comédia, cultura que tem né? muito de discurso, né? É,